Esta é a história do Ragnarok, onde todos os deuses se reúnem no Conselho de Valhalla para realizar a assembleia mais importante da história e decidir sobre a sobrevivência dos seres humanos. Zeus, o governante dos deuses e presidente da assembleia, inicia a votação. Afrodite, Shiva e muitos outros deuses reclamam sobre a maldade e a determinação dos humanos em se tornarem pessoas melhores e deixarem as guerras de lado. Por decisão unânime do Conselho, a humanidade é condenada a deixar de existir porque coloca em risco o restante da criação. No entanto, justo quando Zeus estava prestes a dar a ordem para destruir os humanos, duas valquírias irrompem abruptamente na reunião e se manifestam contra isso. Vários deuses ficam irritados com isso, argumentando que as valquírias não são mais do que semideusas e não têm direito de aparecer na Assembleia dos Deuses. Brunhilde, a líder das valquírias, lembra aos deuses de uma lei do Ragnarok na Constituição de Valhalla, que diz que os humanos têm o direito de enfrentar os deuses em uma luta mortal de 13 rounds para evitar sua destruição. Os deuses protestam contra isso, pois acham ridículo pensar que os humanos são capazes de derrotá-los. Brunhilde, no entanto, usa esse orgulho para provocá-los a aceitar. Viciado pelo orgulho e ego, Zeus aprova o Ragnarok e o destino da humanidade é deixado nas mãos de 13 representantes escolhidos por Brunhilde. No dia da batalha, humanos e deuses se reúnem na arena de Valhalla para testemunhar a primeira rodada que decidirá o futuro da humanidade. Heimdall, o guardião do Apocalipse, anuncia o início do Ragnarok e apresenta os candidatos de cada lado que devem lutar até a morte ao lado dos deuses. Com um design completamente diferente do que estamos acostumados no Ocidente, Thor, o deus do trovão e da força, é apresentado. Gal, a mais jovem das Valquírias, treme ao ver que o poderoso Thor é o primeiro dos oponentes. No entanto, a humanidade não teme, pois tem uma confiança exagerada na bravura e força de Lu-Bu, o primeiro dos representantes da humanidade. Seus generais e soldados o recebem calorosamente. E Lu-Bu, o general e senhor da guerra de 3 impérios asiáticos do primeiro século, salta para o campo de batalha e enche todos os seus soldados de entusiasmo. Quando o combate está prestes a começar, Brunhilde diz a Gol que mal pode esperar para ver os rostos dos deuses arrogantes se encherem de vergonha. A luta começa, mas ambos os oponentes a encaram de forma leve, surpreendendo a todos. O primeiro a desferir um golpe é Ele, Bu, que empurra Thor para trás e inicia o espetacular combate. Os espectadores ficam boquiabertos com a forma equilibrada e envolvente da batalha. Então, Thor decide parar as provocações e mostrar respeito ao seu oponente usando seu martelo em vez de seus punhos, algo que não fazia há muito tempo. Um flashback mostra a última vez que Thor usou seu martelo, enquanto uma narração em off conta que, milhares de anos atrás, Asgard foi devastada por um ataque surpresa de 66 gigantes inteligentes. Os deuses haviam se tornado excessivamente confiantes, já que os gigantes atacavam apenas individualmente. Então, as defesas da cidade não estavam preparadas para um ataque dessa magnitude. Os gigantes devastaram completamente a cidade, deixando-a em ruínas. No entanto, Thor apareceu diante deles sem medo e os aniquilou com um único golpe, deixando os poucos sobreviventes boquiabertos. Os deuses falaram por séculos sobre o ataque devastador de Thor, e quando chegou a hora de testemunhá-lo novamente, ficaram perplexos ao ver que era ainda mais aterrorizante do que lembravam. Os deuses falaram por séculos sobre o ataque devastador de Thor, e quando chegou a hora de testemunhá-lo novamente, ficaram perplexos ao ver que era ainda mais aterrorizante do que lembravam. Gol desanima e diz a Brunhilde que nunca deveriam ter desafiado os deuses, pois seu poder está completamente além dos limites humanos. Mas Brunhilde lhe diz para se preparar para testemunhar o exato momento que mudará a forma como os deuses percebem os humanos. O ataque infernal de Thor deixa a arena de combate em ruínas, fazendo com que os deuses acreditem que a luta acabou. Mas uma lança emerge da poeira e Thor é gravemente ferido no peito. Lu-Bu olha para Thor com grande respeito e o parabeniza por esse ataque incrível. Enquanto os dois se olham com cumplicidade, um flashback começa a narrar a história de Lu-Bu, que cresceu na atual região da Mongólia e vagou por todo o continente euroasiático em busca de oponentes dignos. Sua busca durou toda a sua vida, tornando-o famoso em todos os cantos da China, e seus seguidores se multiplicaram de forma assustadora, formando um exército de dimensões colossais. Lu-Bu se tornou o senhor da guerra de 3 nações. Mas, embora a lenda diga que ele foi capturado e executado humilhantemente pelo imperador Cao Cao, a verdade é que ele se rendeu apenas porque não encontrou sentido na vida, já que não havia ninguém em sua frente capaz de suportar sequer um de seus ataques. De volta ao presente. A batalha está tão equilibrada e apaixonada que mantém os dois oponentes empolgados, o que chama a atenção de Zeus. Ele olha para Brunhilde e vê que ela está sorrindo de maneira cúmplice. Assim, ele compreende a razão pela qual Lu-Bu é capaz de enfrentar Thor. Um flashback revela uma conversa em que Brunhilde explicou a Gollum que é impossível para um humano derrotar um deus, pois nenhuma arma humana pode suportar o combate contra as armas dos deuses. Por essa razão, Brunhilde reúne as 11 valquírias restantes e, pela primeira vez na história, as 13 irmãs valquírias realizam uma assembleia.
Brunhilde pede a Handgris, a quarta das 13 valquírias, que renuncie ao seu corpo para lutar contra as armas sobrecarregadas de Thor. E a waifu aceita sem pensar duas vezes, revelando que a arma de Lambu é, na verdade, Handgris, incorporada em uma lança muito poderosa, que é a valquíria conhecida pelo apelido de Quebradora de Escudos. Uma narração explica que o martelo de Thor é a arma mais poderosa que existe, até mesmo para os deuses, mas que ninguém é capaz de empunhá-lo, já que emana tanto poder que quem quer que seja o portador morreria instantaneamente ao tentar usá-lo. Por essa razão, Thor usa as luvas de ferro mais poderosas que existem, caso contrário, ele não conseguiria empunhar o martelo. No entanto, Laibu consegue quebrar uma das luvas com sua lança e choca todo o estádio. Após ver Laibu desferir uma feroz sequência de ataques, o estádio fica em choque quando o martelo de Thor começa a pulsar de forma estranha e a cobertura de aço lentamente derrete como se fosse lava. O batimento se torna cada vez mais alto e as pessoas no estádio temem que o martelo seja tão poderoso que cause uma explosão repentina. Mas Zeus revela que a lenda foi mal interpretada, pois as luvas de ferro não eram para que Thor pudesse empunhar o martelo, mas para que o poder de Thor não esmagasse o martelo antes que ele despertasse. Como ele está vivo por dentro, Thor pega o martelo em suas mãos e está mais empolgado do que nunca para enfrentar alguém tão poderoso. Após canalizar um ataque muito poderoso, Thor lança seu martelo em direção a Laibu. Mas ele consegue desviar tanto para frente quanto para trás como um bumerangue. Ele também para um ataque direto, deixando o público e o próprio Thor de boca aberta. No entanto, após alguns segundos elevando as expectativas do estádio às alturas, os ossos de Lambu começam a se quebrar e seus tornozelos ficam completamente destruídos, causando alvoroço entre os humanos, principalmente entre seus soldados, que choram rios por seu general, já que nunca o tinham visto perder uma luta antes. Os deuses começam a se gabar de sua superioridade, mas suas bocas se abrem em choque ao verem o cavalo de cabelo vermelho Lambu entrar no campo de batalha e incentivar seu mestre. Todos os humanos torcem por Lambu e, contra todas as probabilidades, ele se levanta apesar de ter os tornozelos completamente destruídos. Após alguns momentos, ele sobe nas costas de Red Hair e eleva as expectativas de todas as alturas. Embora alguns deuses acreditem que isso deveria ser proibido, já que as regras afirmam que a luta é 1 contra 1, Zeus lhe diz que esse cavalo é como uma extensão de Lambu. O corpo de Lambu, disposto a dar tudo em um último e devastador ataque. Lambu concorda com seu cavalo em dar sua vida para acabar com Thor. Assim, eles se olham com cumplicidade e começam a girar. Thor, um dos discípulos de Lambu, começa a lembrar do tempo em que viu seu general treinando dia e noite tentando melhorar seu ataque. Mas até que um dia ele conseguiu dividir o céu em dois com sua força. Mas ele nunca o viu realizar a mesma façanha novamente. Nesse momento, Lambu pega sua lança pela ponta e se lança contra Thor, enquanto Thor também se prepara para seu último e melhor ataque. Infelizmente para os humanos, Laibu está completamente destruído e perde a luta da maneira mais épica, descansando em paz ao finalmente encontrar um oponente digno. Todos os generais e soldados de Laibu lamentam sua perda e honram sua memória com o máximo respeito e admiração. Thor olha para o corpo de Laibu com grande angústia e deixa o local. Mas Red Hair e o exército de Laibu pedem a ele que lhes conceda a honra de partir junto com seu general. Então, Thor faz um ataque poderoso e agradece a eles por permitir que enviem uma oferenda a Laibu, seu amigo. Enquanto isso, Gol pergunta a Brunhilde qual é o destino de Lubo e Handris, e ela responde que é óbvio que suas almas se perderam no espaço para sempre. Eles não existem mais em nenhum plano ou dimensão. Eles não estão e não estarão em lugar algum. Eles deixaram de existir e não há vestígios deles. Gol chora desconsoladamente e pergunta a ela se essa batalha realmente vale a pena, ao que Brunhilde responde euforicamente que toda a humanidade depende dessa batalha. Brunhilde informa aos outros lutadores que Lubo foi derrotado e prepara o arquivo 0.000001 para lutar. No dia da batalha, Heimdall anuncia euforicamente o representante dos homens, o primeiro homem abençoado por Deus e que se revela contra a divindade para proteger os homens, Adão. Todo o estádio fica perplexo ao ver a beleza do primeiro homem, embora os deuses não acreditem que ele seja um adversário à altura, exceto por Afrodite, que se sente atraída pela beleza e perfeição de Adão. Heimdall começa a anunciar a representação dos deuses com grande entusiasmo. Mas uma mensagem repentina chega até ele, e ele precisa mudar seu anúncio. De forma inesperada, um belo violino começa a tocar, e todo o estádio fica chocado com a incerteza. De repente, o escândalo e o medo tomam conta de todos. Hermes, o mensageiro dos deuses, começa a tocar um concerto de violino, e a plateia de deuses enlouquece em uma aclamação 1000 vezes mais alta do que a que deram a Thor. Um velho decrépito aparece e decepciona o público humano. Mas os deuses não param de cantar para o deus mais poderoso de todos, o criador do cosmos e governante dos deuses, Zeus. O velho decrépito começa a ganhar musculatura como se fosse um personagem de Bach, enquanto Heimdall lhe dá a introdução mais épica de todas. Ao ver isso, Gol e Brunhilde desanimam e não conseguem acreditar que seu plano foi interrompido de tal forma. Um flashback revela que Shiva estava se preparando para ir ao campo de batalha até que Zeus se interpõe em seu caminho e lhe diz que ele será o segundo a lutar.
Shiva recusa repetidamente até que fica enfurecido e desafia o velho. Mas o velho o faz se ajoelhar apenas descansando o braço sobre ele. Shiva tenta intimidar Zeus, mas ao ver que ele não se mexe nem um pouco, decide ir embora. Sua vez. Zeus entra no campo de batalha em um estado de êxtase ao ouvir o estádio completamente enlouquecido, então pede a Adam para também se fundir com uma valquíria. Nesse momento, Adam aponta para o céu e diz a ele que sua valquíria está lá. Rendgal Vida. Uma Loli de óculos voa sobre o estádio montada em um Pégaso até que, de repente, ela salta sobre Adam e se funde com ele, transformando-se em uma garota socadora. Heimdall inicia a luta, e Zeus ironicamente parabeniza Adam por aparecer na luta mais importante de sua vida apenas com um par de soco inglês. Adam responde de forma calma, mas desafiadora, dizendo a ele que é melhor se preocupar em arranjar uma arma para se defender. Zeus se ofende com isso e se lança contra Adam à velocidade da luz, tão rápido que nem os deuses conseguiram vê-lo. Mas Adam o desvia sem dificuldade e surpreende a plateia, elevando a moral da humanidade. Zeus fica empolgado ao ver as habilidades de Adam e decide ir com tudo, lançando uma série de ataques que aumentam cada vez mais em velocidade e força. Mas Adam os desvia como se tivesse um Sharingan. Ele então humilha o velho usando as mesmas técnicas e desferindo cada golpe. Gol não consegue acreditar no que acabou de ver, então confessa a Brunhilde que achava que a batalha entre Adam e Zeus estava perdida. Mas Brunhilde explica que Adam foi criado à sua imagem e semelhança, então não é problema para ele copiar as técnicas de Zeus e replicá-las exatamente. Zeus ataca Adam novamente com uma técnica estranha e peculiar, mas Adam repete a fórmula. Ele o desvia e usa sua técnica para humilhá-lo completamente. Enfurecido, Zeus se levanta e aumenta sua massa muscular novamente, parecendo cada vez mais um personagem de Bach do que um velho. Ele começa a canalizar um ataque devastador, o que enche a todos de expectativa. Até mesmo um flashback interrompe a cena e explica que Zeus derrotou todos os deuses na Titanomaquia para se tornar o deus mais poderoso de todos e que o único que poderia desferir um golpe nele era Cronos, seu pai. Zeus decidiu usar esse ataque contra Adam, então ele para o tempo para se lançar violentamente sobre Adam e acabar com ele a uma velocidade imperceptível para os deuses. No entanto, Adam literalmente vira a cabeça de Zeus com um soco e o deixa no chão, paralisando todos nas arquibancadas. Ares, o deus da guerra, admite que conseguiu acompanhar o combate de seu pai em todos os momentos, mas não tinha ideia do que aconteceu naquele último segundo. Ao ver seu pai cair de um momento para o outro, Hermes explica a ele o que aconteceu de acordo com seu palpite, o que faz Ares admitir que não conseguiria vencer Adam mesmo se treinasse por 1 milhão de anos. Heimdall anuncia em voz alta que Zeus foi nocauteado no chão, então Gal confessa a Brunhilde que nunca pensou que Adam seria capaz de tal coisa. Brunhilde lhe diz que Adam tem um grande ressentimento contra os deuses e assim um flashback interrompe a cena e começa a contar a história de Adam. O paraíso era um lugar pacífico e harmonioso para Adam, que vivia feliz governando a criação até que um dia a serpente enganadora tentou possuir Eva, mas ela recusou e fugiu. Enfurecida e cheia de ressentimento, a serpente mentiu para toda a corte, fazendo-os acreditar que Eva comeu o fruto proibido. Como a inocência de Eva era indiscutível, a corte a condenou a ser banida do jardim, o que fez Eva clamar em lágrimas, pois nunca mais veria Adam. No entanto, um dos guardas do tribunal abre a porta e ele cai inconsciente de forma chocante diante de todos. Após isso, Adam entra na sala com uma cesta cheia de maçãs e provoca um alvoroço, desencadeando um caos ainda maior ao morder cada uma das maçãs e puxar Eva pela mão para deixar o pomar com ela. A serpente fica enfurecida e ataca os apaixonados, mas Adam a transforma em cogumelo. De volta ao presente, as arquibancadas vão à loucura ao ver o impressionante triunfo de Adam, que celebra a vingança do primeiro homem. No entanto, quando Heimdall começa a anunciar o fim da batalha, Zeus se levanta do chão e lhe proíbe de fazê-lo, virando a cabeça e deixando claro que está pronto para a segunda rodada. Contudo, a deterioração no corpo de Zeus é evidente, então ele começa a parabenizar Adam, já que conseguiu unir toda a humanidade em um único sentimento. Depois disso, ele começa a passar por uma transformação comovente e gradualmente adota sua verdadeira forma, revelando sua forma final aterrorizante e superpoderosa. A energia do mundo percorre o corpo de Zeus como se fosse uma bomba, fazendo todos os presentes tremerem enquanto suas entranhas se contorcem. Intuitivamente, por outro lado, Adam levanta sua guarda pela primeira vez em toda a luta. Também de forma intuitiva, Zeus se lança sobre Adam e desferiu uma enxurrada infernal de golpes, que Adam surpreendentemente desvia enquanto usa o velho como um saco de pancadas. No entanto, quando Heimdall começa a anunciar o fim da batalha, Zeus se levanta do chão e lhe proíbe de fazê-lo, virando a cabeça e deixando claro que está pronto para a segunda rodada. Contudo, a deterioração no corpo de Zeus é evidente, então ele começa a parabenizar Adam, já que conseguiu unir toda a humanidade em um único sentimento. Depois disso, ele começa a passar por uma transformação comovente e gradualmente adota sua verdadeira forma, revelando sua forma final aterrorizante e superpoderosa. A energia do mundo percorre o corpo de Zeus como se fosse uma bomba, fazendo todos os presentes tremerem enquanto suas entranhas se contorcem. Intuitivamente, por outro lado, Adam levanta sua guarda pela primeira vez em toda a luta. Também de forma intuitiva, Zeus se lança sobre Adam e desferiu uma enxurrada infernal de golpes, que Adam surpreendentemente desvia enquanto usa o velho como um saco de pancadas. Mas este último não para de golpear a uma velocidade imperceptível. Brunhilde se desespera, pois sabe o que isso significa.
O sistema nervoso de Adam não conseguirá suportar um ritmo tão exigente por um período prolongado. Na verdade, Adam começa a sangrar inesperadamente, apesar de não ter recebido nenhum golpe de Zeus. Enquanto isso, Loki percebe que a situação de Zeus é semelhante, já que seu corpo atingiu um limite por ter sido sobrecarregado tanto. Portanto, é apenas uma questão de tempo até que um dos dois caia e a luta chegue ao fim. Cada lado torce por seu representante, e cada testemunha chora ao assistir à luta mais épica e emocionante da história. Infelizmente, a luta mais épica e melhor animada da história parece estar chegando ao fim, pois o esforço de Adam é tão grande que ele perde a visão e fica à mercê de Zeus, recebendo uma chuva de ataques tão rápidos que o estúdio de animação nem consegue desenhar. Bem, na verdade, ainda consegue animá-lo, mas Adam se deixa ser atingido de propósito para medir a distância dos braços de Zeus e, de repente, o agarra pelos cabelos, iniciando uma série de ataques tão rápidos que não é possível ser animada. Tudo chega ao fim, a luta termina e Zeus cai de joelhos enquanto Adam permanece em pé com a pose mais épica do mundo, recebendo uma ovação de pé de todo o público. No entanto, Zeus diz a Heimdall que Adão morreu no meio da enxurrada de ataques enquanto ainda está vivo. Todos percebem que Adão não está mais vivo, então derramam mares de lágrimas por ele, enquanto Zeus reconhece que o verdadeiro vencedor foi Adão, o homem entre os homens. Mas, como as leis afirmam que o vencedor é aquele que sobrevive, Zeus assume a vitória e o Ragnarok está 20 a favor dos deuses. Ainda assim, a humanidade se sente mais encorajada do que nunca, já que Adão deixou claro que os humanos podem derrotar os deuses. Furiosa com o que aconteceu anteriormente, Brunhilde supera a frustração da melhor maneira possível, comendo. Nesse momento, ela é notificada de que o próximo deus a enfrentar é o temível deus que açoita os mares, Poseidon. Gol se desespera novamente ao perceber que os deuses enviam os candidatos mais fortes para a luta após luta. No entanto, Brunhilde começa a examinar os candidatos até ser interrompida por um homem misterioso que se oferece para o combate temível. A princípio, eles não reconhecem o estranho velho, mas rapidamente percebem que ele é Sasaki Kojiro, um famoso espadachim japonês. A princípio, eles ficam surpresos ao não vê-lo em sua forma mais jovem e vital, mas ele explica que nem mesmo a morte poderia parar seu treinamento, então esta é sua melhor versão. No dia da batalha, os espectadores suspeitam imediatamente que o próximo representante dos deuses será ninguém menos que Poseidon. À medida que o campo de batalha se enche de água, Heimdall anuncia euforicamente Poseidon, assim como fez com todos os deuses. Mas, enquanto sua introdução é grandiosa, a introdução de Sasaki é ainda melhor, retratando-o como o melhor azarão de todos os tempos e o melhor espadachim de todos. No entanto, até mesmo a apresentação de Heimdall não consegue convencer os humanos, que ficam desapontados ao ver um velho representando-os. Além disso, todos concordam que o representante correto seria Miyamoto Musashi, que conseguiu derrotar Kojiro em um duelo. Mas quando Kojiro desembainha sua espada para começar a luta, o som da lâmina provoca um ruído supersônico que deixa todos os espadachins atordoados e faz Musashi rasgar o livro em que descreveu sua batalha contra Kojiro ao perceber instantaneamente que não é páreo para alguém que alcançou o nível mais alto que um espadachim poderia desejar. No entanto, os deuses estão ainda menos assustados do que se sentiram antes da luta entre Zeus e Adam, já que Poseidon é o deus mais temido do Olimpo, sendo implacável e extremamente poderoso. Nenhum deles dá sequer um passo enquanto Kojiro faz múltiplos movimentos em sua mente e acaba morto em cada um deles, enquanto Poseidon acredita que estar em tal situação é ridículo, já que nenhum humano é páreo para ele. Enquanto isso, Brunhilde explica a Gaal do que Poseidon é capaz para lhe dar contexto. Assim como no caso das Valquírias, os deuses do Olimpo costumavam ser 13, mas Poseidon matou um deles, Adamas, o mais velho dos filhos de Cronos. Um flashback mostra que Adamas odiava Zeus de forma desmedida porque ele se tornara o deus mais importante de todos ao derrotar Cronos, seu pai. Seco de ódio e ganância, Adamas reuniu um exército inumerável e marchou até o palácio de Poseidon para pedir que ele se juntasse a ele na derrubada de Zeus. Mas Poseidon respondeu de maneira arrogante e humilhante, dizendo-lhe que alguém tão fraco a ponto de formar um exército e um plano não deveria ser considerado um deus. Isso enfureceu Adamas, que estava cansado da insolência e do desprezo de seu irmão mais novo, que nunca olhava em seus olhos e o tratava como alguém inferior. No entanto, Poseidon olhou nos olhos de Adamas naquele momento, mas apenas para acabar com sua vida com um único golpe. Hermes testemunhou toda a cena, e Poseidon ordenou que a história fosse reescrita, proibindo qualquer um de contradizer essa versão.
De volta ao presente, Hermes diz a Poseidon que isso é o que torna Poseidon o deus mais aterrorizante de todos, pois ele é o mais arrogante e sedento de sangue de todos, comportando-se como uma figura verdadeiramente superior a todos, como se não se importasse com o momento ou o contexto. Kojiro senta-se em frente a Poseidon e deixa os humanos perplexos. Sem perder o ritmo, um flashback começa a contar a vida de Kojiro, o melhor perdedor de todos os tempos. Kojiro literalmente perdeu todas as suas lutas e era considerado um bom pra nada. Um dia, ele chegou atrasado a um dos dojos mais prestigiados, e seu instrutor decidiu puni-lo com golpes. Mas Kojiro reagiu de forma incrível. No entanto, ele desistiu em um instante e despertou a zombaria e a humilhação de todos os presentes por não ter honra. Depois disso, Kojiro parou de frequentar o dojo e se dedicou a pensar centenas de vezes sobre suas lutas contra seus instrutores, avaliando cada uma das batalhas como se realmente tivessem acontecido. Além disso, começou a observar que tinha muito a aprender com a natureza. Assim, iniciou um extenso treinamento na natureza até se sentir pronto para retornar ao dojo. E após humilhar seu primeiro instrutor sem sequer lutar contra ele, desafiou Sagan, o proprietário do dojo, para um duelo. Anos depois, Sagan visitou Kojiro e percebeu instantaneamente que Kojiro havia se tornado forte demais devido a um treinamento intenso para superar a si mesmo. Então, ele lhe ofereceu uma posição como instrutor em um dojo próximo. Mas Kojiro recusou, pois ainda tinha muito a perder e muito a aprender. Kojiro viajou milhares e milhares de milhas, buscando se medir contra os melhores espadachins, perder para eles e aprender com seus erros, até se tornar o mais forte de todos. De volta ao presente, Kojiro sabe que não pode usar sua estratégia habitual. Pelo contrário, ele deve vencer alguém pela primeira vez em sua vida, então decide ir com tudo. Kojiro se lança sobre Poseidon e executa um golpe característico seu, que consiste em errar intencionalmente seu primeiro golpe para realizar um segundo ataque fantasma. Assim, ele consegue cortar o cabelo de Poseidon e emociona Musashi, que se lembra do dia em que Kojiro lhe aplicou o mesmo golpe. Isso fere o ego de Poseidon, que começa a atacar Kojiro a uma velocidade exageradamente rápida, mas Kojiro consegue desviar de cada um dos golpes. Brulinda explica a Gal que Kojiro não pode ver os ataques como Adam fez, mas Kojiro analisou cada movimento de Poseidon desde o primeiro momento em que o viu. Assim, ele simulou essa luta mais de 1000 vezes em menos de 10 minutos e conhece todos os possíveis ataques de seu oponente. No entanto, apesar dos gritos da multidão, Poseidon começa a assobiar uma melodia, assim como fez quando eliminou Adamas, e de repente avança contra Kojiro, ferindo-o gravemente. Após isso, Kojiro fere o orgulho de Poseidon ao dizer que a existência dos deuses é patética, o que enfurece o deus arrogante e desencadeia uma nova série de ataques que termina na destruição da espada de Kojiro. As pessoas acreditam que este é o fim de Kojiro, mas ele caminha até sua espada e consegue remontá-la devido à natureza dual de Hist. O segundo das 13 valquírias com 2 espadas em sua posse, Kojiro avança violentamente sobre Poseidon e empolga todos os espadachins que enfrentou em sua vida, que conseguem identificar cada um de seus movimentos característicos no perfeito estilo de luta de Kojiro. Após uma grande sequência de ataques, Poseidon está ferido por toda parte e a empolgação da plateia atinge o auge. Isso provoca a fúria de Poseidon, que cria um novo penteado com seu sangue e desencadeia uma incrível tempestade de golpes contra Kojiro, sufocando-o. Golpe após golpe, mudando constantemente os padrões de ataque. Mesmo assim, Kojiro não sucumbe e acredita que é capaz de vencer a luta, trazendo esperança à humanidade novamente. Sentindo até a mais leve vibração no cosmos, Kojiro prevê cada movimento de Poseidon e se move perfeitamente como se fosse uma coreografia ensaiada 1000 vezes. Após atacar Poseidon repetidamente, o temível e aparentemente invencível deus dos mares é derrotado e os humanos conquistam sua primeira vitória. Os deuses ficam intimidados e com o ego massageado ao saber que o mais temido entre eles foi ofendido. Além disso, tanto Thor quanto Zeus estiveram perto de perder, então eles decidem dar tudo de si a partir de agora. Com os créditos anunciando o fim da temporada, Heimdall anuncia que a próxima batalha será diferente. A arena será recriada a pedido do representante dos humanos, que solicitou que todo o lugar fosse esteticamente decorado como Londres no século XIX. Nesse momento, Heimdall apresenta o representante dos humanos, alguém que nunca foi visto pessoalmente, alguém enigmático e aterrorizante, um serial killer. E não é qualquer um, o mais famoso da história, Jack, o Estripador, ao lado dos deuses. O escolhido é Hércules, o herói mítico e lendário, meio homem, meio deus. A tão esperada luta entre Jack, o Estripador, está prestes a começar,
e os humanos não conseguem concordar em escolher um favorito, pois tanto deuses quanto humanos odeiam profundamente Jack por seus crimes, enquanto todos amam Hércules por suas ações heróicas. Antes da luta começar, Hércules está irritado por ter que enfrentar um oponente tão cruel, pois sente que alguém tão repugnante não representa os humanos de forma alguma. Entre os espectadores está até mesmo Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes. Hércules diz a Jack que não tem desejo de lutar, já que não é um assassino como ele. Além disso, promete a Jack que, se ele se render, convencerá Zeus a não condenar sua alma, já que, apesar de ter cometido tantos crimes, teve a coragem de representar os humanos no Ragnarok. Jack agradece a Hércules por aceitar que a arena de batalha seja em Londres, assim como por considerar a proposta de perdoar seus pecados, mas rejeita-a com grande cavalheirismo. Após isso, Jack apresenta sua arma, Valkyrie, uma tesoura gigante. O estádio fica em silêncio devido à peculiaridade de sua arma, mas a expectativa começa a crescer. Hércules se prepara para dar tudo de si no combate, mas fica com a boca aberta ao ver Jack correndo em sua direção. Ele o encontra bebendo chá e fica enfurecido, mas uma armadilha preparada por Jack se ativa e ele o ataca com centenas de adagas. No entanto, nenhuma arma forjada por humanos pode ferir os deuses, então Jack escapa novamente da maneira mais estética e legal. Mas Hércules o alcança e destrói suas tesouras, decepcionando os poucos humanos que acreditavam em Jack, pois todos pensam que a luta acabou. No entanto, Jack pega um punhado de facas e as lança em Hércules, causando-lhe inúmeras feridas e deixando todos boquiabertos. Chocado, Hércules se pergunta como pode ter sido ferido por armas humanas. Então Jack confessa que mentiu ao dizer que sua arma era aquele par de tesouras. Todos começam a insultar Jack e chamá-lo de canalha, enquanto Jack explica que sua verdadeira arma é a bolsa que ele carrega, pois ela é capaz de criar armas letais para os deuses. Indignado com isso, Hércules contra-ataca usando a primeira de suas 12 técnicas, chamada de 12 trabalhos. E os espectadores ficam loucos, pois a luta se torna ainda mais interessante. Hércules aumenta a expectativa entre os deuses, à medida que sua musculatura e tatuagens começam a crescer. Ares explica a Loki que Hércules conseguiu dominar os 12 trabalhos e as 12 calamidades, mas que essas técnicas podem causar sua morte. Além disso, ele enfatiza que sua maior força não é a incrível força que possui, mas sua vontade nobre e inquebrantável. Um flashback nos leva de volta à infância de Hércules, que era conhecido como Alcides. Durante seus dias como humano, ele cresceu nas ruas de Tebas, ajudando os necessitados, mesmo sendo fraco, o que lhe rendeu zombarias e surras de valentões. O desejo de servir ao próximo levou Alcides a se esforçar constantemente para se tornar um herói. Mas um dia, enquanto treinava, os valentões contaram a ele uma lenda sobre uma substância chamada ambrósia, que era o sangue de Zeus e poderia conferir poderes divinos àqueles que a bebessem. No entanto, essa substância só concedia tais habilidades àqueles que possuíam um destino heróico, mas acabava com a vida dos que não o tinham. Algum tempo depois, Alcides se tornou um guerreiro muito forte e foi respeitado pelos homens. Mas os deuses haviam determinado que a cidade de Tebas deveria ser punida por sua maldade. Por causa disso, Ares desceu do Olimpo pronto para punir os homens, já que ele é o deus da guerra. Mas Alcides pulou na frente dele, pronto para lutar pelos homens, razão pela qual Ares reconheceu sua bravura. No entanto, Alcides pegou a ambrósia e deixou todos boquiabertos. Em seguida, ele luta contra Ares e seu exército, provocando Zeus a intervir em seu combate. Surpreso com a força do herói, Zeus o convida para a corte dos deuses para fazer parte deles. Mas Zeus aceita com a condição de que nunca mais tentem contra a humanidade. Algum tempo depois, Zeus o adota como seu filho adotivo. De volta ao presente, Jack muda sua postura defensiva e começa a atacar Hércules violentamente, mas ele fez isso apenas para provocá-lo. Além disso, ele usa fios invisíveis para se elevar e lançar uma chuva de facas. Hércules usa seu sexto trabalho e o força a descer, quebrando o monóculo de Jack. Jack revela que tem heterocromia e vê Hércules em uma estranha, mas calorosa cor amarela. A história se passa no passado para narrar a vida de Jack, que cresceu nas ruas difíceis de Londres, rastejando para conseguir um pouco de comida. Além disso, ele podia ver os sentimentos malignos que dominavam as pessoas que o desprezavam. Ao retornar para casa, encontra sua mãe sendo maltratada por um cliente enquanto trabalha vendendo seu próprio corpo para alimentar seu próprio corpo para alimentar seu filho. Por causa disso, Jack vê sua mãe em uma cor amarela quente, pois ela tem bons sentimentos por ele. Uma das colegas de trabalho de Mary explica a Jack que sua mãe havia estado grávida 5 vezes no passado, mas ele foi o único filho que ela decidiu trazer ao mundo. Anne sentiu pena de Jack, pois ele era uma criança de bom coração e culta, mas teve a infelicidade de nascer em tais condições. No entanto, ele estava extremamente feliz por poder viver com sua mãe, mas tudo mudou quando a encontrou chorando em seu quarto.
O pai de Jack, um famoso dramaturgo chamado Jack Smith, havia prometido a Mary que viria buscá-lo. Mas ela viu nas notícias que o dramaturgo havia se tornado muito bem-sucedido e se casado com outra mulher. Jack tenta confortar sua mãe, mas ela começa a tratá-lo como lixo e se arrepende de tê-lo dado à luz. Assim, Jack percebe que a cor quente que Mary tinha não era por amor a ele, mas por amor a seu pai. De repente, Jack começa a perceber os sentimentos ruins de sua mãe e entra em um estado de loucura, assassinando-a. Enquanto faz isso, ele nota de sua mãe tem uma cor violeta peculiar que representa medo. Jack se torna obcecado por essa cor e pelos sentimentos que ela provoca. Assim, ele inicia sua longa trajetória como assassino, começando por Jack Smith, seu pai. De volta ao presente, Jack escala o Big Ben para escapar de Hércules e ganhar tempo, mas Hércules derruba o edifício com um único golpe. Além disso, ele usa o 7º trabalho para derrubá-lo e colocar Jack em apuros. No entanto, isso fazia parte do plano do famoso assassino, já que ele usou as mãos do relógio como uma arma letal. Todos ficam boquiabertos ao ver que ele conseguiu arrancar um braço de Hércules com isso, devido ao fato de que não usou sua suposta bolsa dada pelas Valquírias para criar aquela arma. Nesse momento, uma grande parte dos deuses, incluindo Hércules, percebe que Jack os enganou novamente. Um flashback de Brunhilde revela que Jack forçou Hylock, uma das Valquírias, a fundir seu espírito com ele e se transformar em sua arma. Assim, ele inicia sua longa trajetória como assassino, começando por Jack Smith, seu pai. Finalmente, é revelado que a arma antideus de Jack não é nada mais, nada menos do que um par de luvas que ungem tudo o que tocam com poder. Todos no estádio acreditam que este é o fim para Hércules, já que literalmente toda a cidade de Londres pode ser usada a favor de Jack. No entanto, Jack percebe que a cor de Hércules nunca muda, mesmo em uma circunstância tão desfavorável. Hércules confessa que durante seus dias como humano e ao longo de seu tempo como Deus, ele observou todos os sentimentos sombrios que os humanos experimentam, mas que não para de amá-los por causa disso. Ao ver a cor de Hércules, Jack se lembra de sua mãe, mas este ativa o último de seus 12 trabalhos e se prepara para dar sua vida em combate. Sabendo que não pode usar essa técnica por muito tempo, Hércules ataca violentamente Jack, destruindo absolutamente tudo em seu caminho e perplexando todos os espectadores, já que provavelmente ele desferiu os golpes mais fortes vistos até agora. Embora Jack consiga desviar de muitos deles usando os vários elementos do local, um único golpe de Hércules é suficiente para deixá-lo à beira da morte. Aproximando-se de seu limite, Jack percebe que a cor quente de Hércules é de um amor verdadeiro, ao contrário da de sua mãe. Assim, ele se torna obcecado em fazer Hércules ficar vermelho e se prepara para desferir seu ataque final, mesmo que mal consiga mais lutar. Com uma mão em seu estômago para estancar o sangramento e a outra segurando uma lança, Jack corre em direção a Hércules, mas erra seu golpe. No entanto, tudo fazia parte de seu plano, pois ele usou seu próprio sangue como uma arma para perfurar Hércules e acabar com a luta. Com uma expressão de bondade no rosto, Hércules olha para Jack e pergunta se a cor de seu coração mudou, deixando o assassino em choque. Além disso, em vez de usar seu último suspiro para acabar com Jack, ele o abraça e se despede de todos os humanos, pedindo a Brunhilde que faça o seu melhor para salvá-los. Todo o estádio lamenta a morte de Hércules, mas ninguém sente o mesmo que Jack, que foi marcado até as profundezas de sua alma por Hércules. Os deuses do Olimpo admiram a habilidade e a engenhosidade de Jack, mas Ares está furioso e, em lágrimas, lhes diz que, em vez de se lembrarem de Jack, mantenham viva a memória de Hércules, o herói inquebrável. Zeus interrompe a conversa e lembra os deuses que o Ragnarok agora está empatado e que a terceira luta deve ser decisiva para eles. Mais tarde, Loki espera por Buda para questioná-lo de forma sugestiva, acusando-o de ser um traidor que ajuda as Valquírias a darem seu poder aos humanos. A tensão entre os dois se torna quase palpável, até que outros deuses chegam à cena e decidem se unir a Loki, momento em que Buda os desafia todos para uma luta. No entanto, Kojiro chega à cena e se junta a Buda. Então, dois outros candidatos humanos, chamados Soji e Kondo, também se juntam à tensão e a conversa finalmente se transforma em ação. As equipes estavam apenas começando a se livrar da briga quando Zeus chega de repente e põe fim ao combate, dizendo que aquele não é o lugar para eles lutarem. Então, Loki deixa o local ameaçando Buda e todos vão para o estádio para testemunhar a próxima luta. Brunhilde e Gol vão em busca do próximo representante dos humanos. Ao chegarem, Gol fica surpreso ao ver que a escolha de Brunhilde para a luta é Tamimon Hayden, o maior lutador de sumô da história. Hayden mostra sua personalidade pervertida instantaneamente, o que intimida Gol, mas Brunhilde chama Trude, a Valquíria, que se fundirá com ele.
Devido às suas qualidades físicas, os dois se apaixonam perdidamente, quase à primeira vista, fundindo-se em um só. O momento da luta chega e Raiden é apresentado de forma veemente diante de todo o estádio, elevando as expectativas às alturas. O mesmo acontece quando Shiva, o representante dos deuses, entra na arena de combate, proclamando que é capaz de criar e destruir planetas. A luta começa com muita intensidade, enquanto Raiden assume a liderança, lançando-se violentamente com um chute voador e obrigando Shiva a levar a luta a sério. Em seguida, ele o coloca de joelhos com um soco e ameaça acabar com Shiva de um único golpe, mas este consegue se defender e a luta se torna muito interessante, já que ambos os lutadores compartilham muitas características semelhantes, além de uma enorme força bruta. Tal força pode ser esperada do deus da destruição, mas não de um humano. Um flashback revela que, quando Raiden era criança, seus pais morreram de desespero ao ver que ele ainda não conseguia andar, mesmo já tendo mais de 3 anos. Um dia, eles o encontraram lutando para caminhar, mas todos os ossos de seu corpo estavam quebrados, causando um sofrimento inumano ao garotinho. Rapidamente, perceberam que os músculos de Raiden não eram normais e que estavam crescendo cada vez mais, ameaçando matar o menino. Após um tempo, e depois de sofrer uma tortura incomparável, Raiden desenvolveu músculos em seu corpo que o protegiam de seus próprios músculos. Ou seja, ele era tão forte que tinha músculos em seus músculos. Essa técnica foi batizada de 100 selos e é utilizada para que a musculatura anormal de Raiden possa ser controlada. De volta ao presente, Brunhilde revela que Trude não dará uma arma, como as outras Valquírias fizeram até agora, mas liberará todos os selos no corpo de Raiden para que ele possa usar 100% de suas habilidades para lutar sem perder a vida. Após isso, Raiden desferiu uma incrível sequência de golpes e deixou Shiva tonto de tanto dano, mas ele conseguiu se defender com uma cabeçada. Raiden, então, usa uma quantidade enorme de força para destruir um dos braços de Shiva, revelando que Trude pode concentrar todos os seus músculos em um só lugar para aumentar sua força física. A pura intensidade da luta empolga Shiva, pois a lembra de um velho amigo. Milhares e milhares de anos atrás, todos os deuses indianos competiam para se tornarem o deus principal e de mais alta hierarquia. Por outro lado, 2 deuses quase desconhecidos viviam pacificamente em uma região distante. Eles tinham personalidades completamente diferentes, mas possuíam uma amizade inquebrável. Rudra, um deles, era conhecido como o deus da tempestade, enquanto Shiva, o outro deus, era chamado de deus da destruição. Um dia, Rudra confessou que queria escalar o topo da montanha. Assim, Shiva não teve escolha a não ser acompanhá-lo. Todos zombavam incansavelmente disso, pois parecia impossível, mas os amigos continuaram avançando em direção ao seu sonho, derrotando todos que se colocavam em seu caminho. Além disso, eles mantinham os sonhos e desejos de cada um dos oponentes que derrotavam. Após derrotar 1115 deuses e ser admirado por todo o mundo, Rudra e Shiva finalmente alcançaram seu objetivo. Shiva não conseguia parar de celebrar isso, mas Rudra sabia que apenas um dos dois poderia estar naquele lugar. Então, ele implorou para que Shiva concordasse em lutar contra ele. A luta foi tão feroz que seu suor provocou tempestades na região e seus golpes ressoaram por toda a parte. Mas, após uma luta incrível e longa, Shiva estava prestes a desistir para não ter que derrotar seu melhor amigo novamente. Mas Rudra percebeu isso e admitiu sua derrota, agradecendo a Shiva por ajudá-lo a realizar seu sonho. Rudra passou todos os seus sonhos para Shiva e deixou o local, onde Shiva foi coroado como o rei dos deuses indianos. De volta ao presente, Shiva começa a executar sua dança de guerra. Assim, ele ganha uma velocidade enorme e usa Raiden como um saco de pancadas. Então Raiden deve concentrar todos os seus músculos nos antebraços para se defender. No entanto, a velocidade de Shiva é tão incrível que seus socos começam a causar queimaduras, incendiando metade do rosto de Raiden. Assim, os humanos acreditam que a luta chegou ao fim. Um flashback revela que Raiden foi ostracizado por seus colegas devido à sua enorme força, o que deixou o garoto triste. No entanto, sua mãe conseguiu convencê-lo de que ele deveria usar sua força para proteger os mais fracos. Algum tempo depois, a aldeia caiu em extrema pobreza, então Raiden teve que ir para outra cidade para conseguir dinheiro e enviar para seus pais. Ele teve a brilhante ideia de se tornar um lutador de sumô. Assim, ele treinou incansavelmente para se tornar um grande lutador. Mas sua fama disparou muito mais do que ele esperava. Todos iam ver suas lutas, pois ele era imbatível. No entanto, tudo começou a dar errado para ele, pois ninguém queria lutar contra alguém tão poderoso. Então, ele deixou-se perder em uma luta e recebeu a exortação de seu mestre. Raiden explicou que não queria abusar de sua força, como sua mãe lhe ensinou. Assim, a partir daquele dia, ele nunca mais usou suas 4 principais técnicas para não ter tanta vantagem. De qualquer forma, ele nunca perdeu uma luta e se aposentou sem conseguir usar toda a sua força em uma batalha. Voltando ao presente, todos os amigos de Raiden estão felizes por finalmente ver do que o lutador de sumo mais forte do mundo é realmente capaz.
Raiden se prepara para usar 100% do potencial de seus músculos e consegue desferir um golpe tão forte no corpo de Shiva que destrói 2 braços do deus indiano. Zeus percebe que os deuses estão perplexos, então ele explica a eles que esse golpe foi tão incrível que quebrou a barreira do som e que ele teria conseguido destruir completamente Shiva se não tivesse levantado a guarda. No entanto, isso custa caro a Raiden, pois seus músculos começam a rasgar e explodir devido à enorme tensão que isso gerou. Sabendo que seu fim está próximo, Raiden pede a Trud para não conter seus músculos, pois ele quer sentir pela primeira vez como é lutar sem se segurar. Isso poderia ter sido o fim de Shiva, mas Rudra aparece no estádio para assistir à luta, e Shiva se torna altamente motivado. Então, ele leva a mão ao coração para estimulá-lo e fazê-lo bater mais rápido, causando uma transformação impressionante em seu corpo e levando-o ao limite. Assim como Raiden, com seus corpos funcionando na máxima demanda, cada lutador sabe que não tem muito tempo para terminar a luta, então eles dão a vida em cada soco. O público não para de torcer pelos lutadores pelo grande espetáculo que estão oferecendo, mas o limite de cada um chegou ao mesmo tempo, então a luta será decidida no próximo golpe. Após se encararem nos olhos e canalizarem seu último golpe, Shiva e Raiden se preparam para pôr um fim a tudo. Raiden fica com o braço quebrado e sabe que não tem mais nada a dar. Então ele agradece a Trud pelo que ela fez e usa seu último suspiro para pedir que ela quebre o vínculo e viva. Mas ela recusa, pois se apaixonou por ele. Raiden e Shiva se agradecem por terem lutado tão arduamente e se despedem. Os deuses marcam uma terceira vitória, e o placar é 32 a favor dos deuses. Mas Shiva está completamente devastado e admite a Zeus que os humanos são incríveis. Zeus vai se encontrar com Buda para pedir que ele lute na próxima partida, mas sem esclarecer de qual dos dois lados ele deve representar. Fim. Obrigado por assistir. Por favor, curta, se inscreva e clique no ícone do sino para receber novos resumos de animes.